Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal, o vídeo mais aguardado de dezembro, se não do ano, que é os meus 10 melhores livros do ano, meu top 10 de livros. Mas antes de eu discorrer esse vídeo, vai curtindo aí, espalhando para quem você mais ama. Algumas considerações que eu quero dar aqui, antes de discorrer o top 10 aqui. Primeiro, quase esse livro aqui, que é o livro da filosofia, certo? Da Editora Globo. Eu tenho, dessa coleção aqui, eu tenho de psicologia e economia, e quem sabe pretendo ter outros aí e tudo. Quase entrou no top 10, mas não deu tempo de ler, certo? É um pouco longo, exige um tipo de energia um pouco mais qualificada, etc, essas coisas, mas quase esse livro entrou dentro do top 10. Eu ainda estou chegando na página 200 dentro desse livro aqui, então ficou meio adverso para poder entrar ainda no mês de dezembro dentro do top 10, mas teve outros aqui que entraram, que daqui a pouco eu vou mostrar aí para vocês. E segundo, eu ano que vem, estou afirmando aqui o compromisso já com você, vou fazer o top 50 em comemoração aos 500 livros que eu já li, completando agora 18 anos em 2025, do tempo que eu já leio, do tempo que eu me aventuro nos livros, etc e tudo. Então vou fazer um vídeo assim que completar os 500 livros, de top 50 livros de toda a minha vida, beleza? Então já estou firmando esse compromisso com você já desde já aqui nesse meu vídeo do meu canal, beleza? Então aqui vamos para o top 10 de livros aqui, muito interessante, muito bacanas para vocês. Deixei aqui de lado para poder eu falar para vocês desses livros, tudo bem? E assim, o 10º livro, ele é um clássico, ele é um clássico alternativo. Esse autor aqui, ele em 2022 foi o melhor livro que eu li, certo? Que era O Processo. Então, de cara, com certeza você já deve saber quem é o autor, mais ou menos qual é o livro, que é esse livro aqui do Kafka, O Castelo. E o mais curioso desse livro aqui, muito interessante, foi o seguinte: esse livro aqui surgiu basicamente quando eu estava lendo um livro do Bauman, que foi a mesma situação desse livro de filosofia. Quase entrou no top 10 de 2023, mas não deu tempo de ler. Basicamente o tempo foi corrido, eu terminei mais ou menos em torno do dia 26 para o dia 27, ou seja, já tinha gravado o vídeo, já tinha feito o top 10, então eu terminei antes de concluir o top 10 em vídeo no meu canal. E aí o Bauman citou esse livro através de uma metáfora, que esse mesmo livro aqui do Kafka, O Castelo, retrata. Que qual é a metáfora? São pessoas que vivem ao redor de um castelo, ele mais alto, e um vilarejo um pouco mais baixo. E aí tem uma pessoa, que é o agrimensor, que ele faz todo um paralelo dentro da história, tentando conhecer esse castelo e passando por muitas barreiras e pessoas que criam essas mesmas. Então assim, é um clássico alternativo, e principalmente do Kafka, porque muita gente não fala, muita gente fala no caso da metamorfose, às vezes do processo, mas o pessoal não fala desse aqui, O Castelo, que eu peguei ele no começo de 2024. Muito interessante, muito bacana. Quase peguei a metamorfose, mas talvez eu vá deixar para 2025 mesmo, para poder ler esse trio aí do Kafka. Muito interessante, muito bacana. Então, dentro do meu 10º livro, melhor livro, né? 10º melhor livro do ano, que eu li entre os top 10, que é esse livro aqui do Kafka, O Castelo, e vale super a pena. Muito interessante, muito bacana. E outra dica, é um pouco maçante essa leitura aqui, então esteja com energia mental suficiente para ler esse livro aqui do Kafka, porque as leituras do Kafka são um pouco complexas, você tem que ter um nível de leitura um pouco mais avançado, mas de toda maneira, esse livro aqui para mim valeu a pena, ele é o 10º na minha colocação de melhores livros do ano. Agora vou para outro livro aqui, que eu achei muito bacana, muito interessante, dentro do conceito de estoicismo, né? Filosofia, estoicismo, essas coisas e tudo. Esse livro, eu também tive uma referência dele em outro livro que eu li, eu não me recordo agora qual é, mas eu acabei pegando ele, e ele é um clássico bem adaptado, bem interessante, bem bacana, mas de muita valia para a gente aqui no nosso dia a dia, para a gente que vive assim uma vida
muito atrelada aos nossos compromissos, cheia de desafios e coisas, etc. E muitas vezes a gente precisa ter a cabeça no lugar para resolver todos os desafios da nossa vida. E também não foi diferente em 2024, também não será diferente em 2025. Então, o livro que é o nono da minha colocação do top 10 é esse livro aqui do Sêneca, Como Manter a Calma. Muito interessante, muito bacana. Quando eu peguei esse livro aqui, eu pensei que ele fosse uma mera adaptação. Eu pensei, pô, uma adaptação esse livro aqui e tal. Será que é interessante? Será que é bacana? Mas não, é o próprio clássico em si. Eu lembro que esses livros aqui, da editora Nova Fronteira, como esse do Sêneca, que se eu não me recordo, eu já cheguei a ver, ele tinha muito nas lojas americanas. Não sei se ainda tem. Então, muito interessante, muito bacana, Como Manter a Calma. E aqui dentro dessas parábolas de Sêneca, ele fala muito, né, da ponderação do homem, com a palavra, com a atitude, cuidado com a ira, enfim. Vale muito a pena, é muito interessante, muito bacana você ler esse livro aqui, Como Manter a Calma, do Sêneca. É um clássico, é muito bacana e muito interessante. E esse foi o nono livro do top 10 meu de 2024. Agora, a gente vai pro nono livro. E assim, esse livro, eu já estava querendo ler ele mais ou menos aí desde 2011, 2012. Sempre tentava pegar ele, só que ele estava com um preço muito esticado. E eu lembro de ter visto a primeira vez esse livro aqui, e eu vou mostrar logo ele para vocês, para discorrer um pouco a história, que é esse clássico aqui, outro alternativo do Graciliano Ramos, São Bernardo, né? Que muita gente fala só do Vidas Secas. Eu li Vidas Secas em 2010, é um romance lindo, emocionante. No primeiro capítulo, logo do livro, eu me emocionei, e toda vez que eu leio, sempre é emoção, assim, sem igual. Então é outro romance alternativo de outros autores famosos, de clássicos, né? Esse aqui, São Bernardo. E eu lembro de ter visto justamente essa edição na época que eu fazia letras, em 2011. Aí eu achei muito interessante a história, bem legal, bem bacana. E aí eu consegui achar ele por um precinho muito barato no marketplace do Facebook. Muito bacana, muito interessante. E aí ele discorre aqui a história. E aqui no caso, o personagem, o Paulo Honório, que é o personagem principal aqui do livro São Bernardo, eu acho muito interessante, muito bacana, porque passa por toda uma evolução. E tem aquele conceito do sertão, do homem do sertão, que muitas vezes não é tão bem instruído, que é bruto na sua personalidade, mas também é de alma boa, de bom trabalho, de boa valia. Então, assim, eu achei muito marcante para mim esse ano ter lido esse livro aqui do Graciliano Ramos. Foi muito interessante, muito bacana. E ele está em oitavo dentro do meu top 10 e vale super a pena ler esse livro do São Bernardo. A leitura é um pouco fragmentada, é bem interessante para quem não quer gastar muito assim a sua energia mental para ler clássicos, então vale super a pena. É outro clássico alternativo de um grande autor, que no caso do Graciliano Ramos aqui, o São Bernardo, né? Agora já foram 3 livros, né? O 19º e o 8º, agora vou pro 7º. E esse 7º aqui é engraçado. Eu nunca tive um livro, né? O primeiro livro que eu li no ano, no caso, nunca tive essa situação de o primeiro livro do ano ser um livro muito marcante para mim, ser um livro muito interessante, muito de boa. Eu lembro que esse livro aqui, desse grande autor, ele foi lançado em 2011, acho que foi mais ou menos isso, 2021, 2019, foi lançado em 2019, também foi lançado em paralelo em português também. Eu já queria ler, porque eu peguei uma referência do livro do Felipe Miranda, né, falando com o estrategista. Aí eu achei muito interessante, muito bacana, e é esse livro aqui do Malcolm Gladwell, Falando com Estranhos. O que deveríamos saber sobre as pessoas que não conhecemos. Esse aqui é muito interessante porque Malcolm Gladwell tem mania de contar histórias muito curiosas sobre padrões da nossa vida. E aqui também não é diferente, certo? A história que mais me chamou a atenção aqui foi uma história, certo, de uma menina que ela estudava numa universidade da Itália, ela era americana, se não me falha a memória, e ela foi acusada de um assassinato de uma maneira muito indevida. E aqui ele fala, basicamente, não só nessa história, mas em outras qualquer,
que muitas vezes o julgamento do ser humano ele é muito precipitado. Ou seja, muitas vezes você pensa que é, mas não é. E também o contrário é a mesma coisa. Você pensa que não é, mas é. Ou seja, ele fala basicamente dentro desse livro aqui que o julgamento do ser humano ele é muito volátil, ele é muito vulnerável ao acerto. Ou seja, muitas vezes, principalmente nessa época de ano, o pessoal fica fazendo previsões, né? Ah, previsão para 2025, quais são as tendências, aquilo outro. E a grande maioria das pessoas, e a grande maioria das vezes você pode perceber, elas vão estar erradas. Porque tem que lidar com a aleatoriedade, as circunstâncias, as coisas, etc. Até o próprio livro do Taleb, né, que eu li sobre, tá até aqui no meu canto, chamado Antifrágil, fala muito dessa questão da aleatoriedade, né, que a gente tem que lidar com certa resiliência, né, certa antifragilidade, como o próprio Taleb fala, dessas questões da aleatoriedade da vida, que é muito comum e muito normal. E basicamente esse livro do Malcolm Gladwell fala disso aqui. E é um dos meus escritores prediletos. E detalhe, eu ainda quero ler o Blink, o lado oculto de tudo que nos afeta. É isso? Acho que é isso. Eu acho que é isso, é o nome do livro. Sei que ele foi lançado em 2005 e eu já quero ler ele desde 2008, 2009. Quem sabe, né? Alguns aqui antigos já foram lidos. Esse aqui do Malcolm Gladwell também. E quem sabe aí em 2025. Então, esse livro aqui é o top 7 dos 10 livros que eu li durante 2024. Pois é. Agora, já foram aqui o que? 4 livros. Foi o 10º, o 9º, o 8º e o 7º. Agora vamos para o 6º. E esse 6º aqui, eu achei muito interessante, muito bacana. É um livro que, tipo, desses aqui, é um dos mais recomendados, muito interessante. Eu até vi um dia desses, que eu achei muito legal, muito interessante, um cara falando lá daquela rede social que é associada à famosinha. Pois é. E aí eu achei muito interessante, muito bacana, porque ele falou assim, que a nossa atenção ultimamente tem sido muito fragmentada por conta do excesso de telas. E que a gente se atentasse muito a isso, atentasse muito a essas circunstâncias e coisas. E de maneira científica, esse livro desse autor fala muito sobre isso. E eu lembro que eu li ele em 2021, não, 2022. Isso, 2022, que foi o livro Inteligência Emocional, tá até aqui, por isso que eu tô colando aqui para poder falar melhor para vocês, que é esse livro Foco, do Daniel Goleman. Mas já queria ler ele desde 2014, 2015. O lançamento dele foi mais ou menos quando? Acho que foi 2012, 2013, 2014, 2015 eu já queria ler ele. E o que acontece é que ele fala basicamente de maneira científica sobre o foco, a falta de foco, como atinge crianças, jovens, adultos, pessoas idosas. Então ele fala basicamente de uma maneira simplificada e com base científica sobre o foco, como a falta de atenção também colabora para os nossos erros e como de maneira científica, bem explicada, bem explanada, muito bem aprofundada, a gente deve ter foco na nossa vida. É muito interessante, muito bacana. Então esse aqui foi o livro 6 do top 10 dos meus melhores livros do ano. Então de muita valia esse livro aqui. Se você tem um pouco do teu foco desviado, vale super a pena ler esse livro aqui do Daniel Goleman, beleza? E eu quero uma pausa aqui para poder beber água, que cara, tá pegado, viu? Tá pegado, mas eu quero falar desse outro livro aqui, que eu acho que eu li bastante livros aqui. Eu acho que tem uns 3 a 4 livros dentro desse top 10 aqui que são da mesma editora. Então, o que acontece? Esse livro aqui, dentro de um dos 4 da mesma editora, ele é muito marcante, eu achei muito curioso. Eu já tinha lido esse autor uns 15 anos atrás, certo? Na mesma configuração de layout, mas sendo um outro romance. E assim, a pergunta que eu faço para vocês é: imagina aí se a morte deixasse de existir. É muito curioso, né? Um negócio desse é muito interessante, né? Muito, assim, impensável até então. Mas José Saramago, com As Intermitências da Morte, pensou justamente sobre isso. E é uma história muito curiosa esse livro aqui, e eu achei muito marcante para mim. Por quê? Porque
a morte deixa de existir durante o enredo desse romance, ao ponto de as pessoas saírem de um país, irem para outro aonde a morte está vigente. Ou seja, a morte fica mais ou menos parecido com o que é uma lei. É um negócio assim muito bizarro, muito interessante. Tem até uma frase de destaques aqui, que eu achei muito interessante, uma frase bem de destaque. Olha só, é boba, mas ele dá muito a ideia de todo como foi o romance que eu li. Olha só, com as palavras, todo cuidado é pouco, mudam de opinião como as pessoas. Cara, é muito legal esse romance, muito bacana. Mais uma advertência aqui: se você quiser ler qualquer livro do Saramago, seja esse, As Intermitências da Morte, Saia sobre a Cegueira, um homem calculado, né? Muito interessante, muito bacana também. Eu pretendo ler, eu leio só um trecho dele. A Viagem do Elefante, que eu também li. Então esse aqui é o segundo romance que eu leio do Saramago. Eu tenho até uma biografia aqui em casa que eu ganhei de presente em 2012, muito bacana, muito interessante. Mas tomem muito cuidado ao ler Saramago, porque como não tem uma estética de definição do que é diálogo e do que é enredo, ou seja, de cena descrevida, você tem que prestar muita atenção ao ler Saramago. Olha só, para você ver um exemplo aqui, olha só, é tudo muito junto, é tudo muito junto. Você não sabe o que é diálogo, você não sabe o que é cena. Então é importante que, para você ler Saramago, você esteja pronto aqui mentalmente, de uma maneira energética, para que de fato você consiga ler de uma maneira atenta Saramago, ler de uma maneira muito proveitosa e muito boa, para que você não se enrole com o que é enredo, com o que é diálogo, enfim. Então esse aqui foi o 5º lugar do meu top 10 de livros em 2024, As Intermitências da Morte. Pois agora o 4º lugar, né? Eu achei esse livro, eu achei bem interessante, da mesma editora basicamente. Todos foram, do top 5 foi todo da Companhia das Letras, foi. O top 5 foi todo, não é coincidência, mas todo o top 5 foi. E eu acho que eu li muito mais esse ano a editora da Companhia das Letras, porque eu consegui ter acesso a esses livros, do que qualquer outra editora. Aqui o do Daniel Goleman foi da Objetiva, do Malcolm Gladwell foi da Sextante, do Graciliano Ramos da editora Record. Aqui foi da Nova Fronteira, do Sêneca, e esse do Kafka foi Novo Milênio. Pois então, assim, não é culpa minha, foi as minhas escolhas, né? Enfim, mas e daqui para o 4º lugar, esse livro eu li agora, no final do ano. Eu achei, assim, muito interessante, muito bacana. Esse autor já queria ler há muito tempo, pelo menos assim, desde 2012, 2013. Já percebeu, né? Eu estou tentando reconstituir o passado que não foi feito, né? Negócio muito curioso, né? E esse autor aqui, ele é um neurocirurgião, foi um neurocirurgião, ele já é, né? Já passou desse plano físico para o plano espiritual, que Deus tenha. E assim, esse livro em específico eu achei muito curioso, porque ele explica muito a dinâmica da nossa mente, através da ciência, da neurociência, da tecnologia. E é muito bacana, muito interessante o olhar da mente do Oliver Sacks. Cara, esse livro aqui é brincadeira de criança. É com muita maestria que o Oliver Sacks ele discorre esse assunto aqui, porque ele fala muito de questão da visão, de como muitas vezes as pessoas têm um tipo de visão que de fato é deturpada, mas não é somente de uma maneira psicológica, mas também de uma maneira neurológica. Teve um fato aqui muito curioso que eu achei interessante, que ele relata não só de si mesmo, mas de uma paciente específica também no começo do livro, que é uma senhora que tinha aí seus 60 e poucos anos, vivia muito bem, tocava piano e tal, etc. E ela perdeu a visão, simplesmente perdeu a visão por conta de um derrame. E aí ela tinha medo de poder andar sozinha, de poder até tocar num piano. E aí ela foi, ao longo do tempo, se não me falha a memória, ela tinha perdido a visão momentânea. Basicamente a história era assim: ela perdeu a visão de maneira momentânea por conta de um derrame. A visão voltou, mas ela perdeu muito a confiança dela em fazer coisas básicas da vida, como tocar piano, que era a paixão dela.
E esse tipo de pessoa, ele contando aqui, ele não diz as coisas como elas são, ele categoriza as coisas de fato. Exemplo, aqui é um relógio, beleza? Digital, mas é um relógio. Ela diz o seguinte: não, isso aqui é um objeto que marca as horas. Tá entendendo? Por exemplo, aqui é uma barba, mas ela diz o seguinte: não, isso aqui são pelos na cara de um homem. Compreende como é que é? E é muito curioso esse livro, muito bacana. Tem esse e outros relatos aqui nesse livro do Oliver Sacks, Um Olhar da Mente. É muito interessante, muito bacana, vale super a pena, vale muito de boa. Então leiam esse livro. Eu pretendo também ler outros livros do Oliver Sacks. Tem até um muito curioso, aqui já discorrendo a questão em causa, que é do homem que confundiu a cabeça de sua mulher com um chapéu. Que inclusive ele também fala um trecho nesse livro, e tem um livro também aí à venda. E quem sabe aí a leitura para os próximos anos. Então é muito bacana, vale super a pena ler esse livro do Oliver Sacks, beleza? Agora vamos para o top 3, certo? Vamos aqui para o top 3, muito interessante, muito bacana. Esse livro aqui é muito bacana, e eu acho muito legal, muito divertido. Estou tentando pegar minha água aqui, porque estou falando aqui já tem 21 minutos, mas a minha garganta aqui tá pancada. E assim, esse autor aqui tem uns romances alternativos e tal, mas esse aqui também referenciado do livro do Bauman, certo? E eu queria ler, porque aqui ele tem um contexto todo social, também político, também de classes trabalhistas. É muito interessante esse livro, achei muito bacana, principalmente falando do contexto social do final dos anos 20, no começo dos anos 30 do século passado na Inglaterra. Algumas coisas curiosas, ponderadas, mas sempre muito interessante, muito bacana. O Caminho de William Peer, do George Orwell. Cara, é muito bizarro, é muito bacana, principalmente para quem leu tanto a Revolução dos Bichos, como eu li, como o 1984 também, que eu li. Quando eu for ler um desses aqui, ou o que é o fascismo, porque tem um outro livro do George Orwell que tem esse título, vai achar muito estranho. Vai achar assim, pô, esse cara escrevendo isso daqui de contexto social, de relatos sociais da época e tal, etc. Mas vale super a pena esse livro, muito bacana. Eu consegui comprar no dia do meu aniversário, em junho, então vale super a pena. Muito interessante, o Caminho de William Peer. Para quem quiser conhecer um pouco desse período aí, né, do final da década de 20, começo da década de 30, então vale super a pena ler, porque ele fala de contexto histórico, social, comportamental na Inglaterra dentro desse período. Então vale super a pena, é muito interessante esse romance, muito de boa. Agora vamos para o segundo lugar, certo? Esse segundo lugar aqui foi um romance muito interessante, muito bacana. Isso aqui, cara, assim, se não for um livro mais completo sobre esse assunto, ele é um dos livros mais completos sobre tal, que é esse livro aqui do Edward Solomon, O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão. Cara, esse livro aqui, olha só, ele é grosseiro. Eu demorei pra caramba pra ler, mas eu peguei uma porrada de anotação dele. E assim, basicamente ele conta não só de relato próprio, mas expandindo para um contexto geral, através da ciência, tecnologia, parte social, parte comportamental, sobre a depressão. Então assim, se você quiser conhecer um pouco mais a fundo e tiver de fato energia e disposição para ler esse carmalhaço aqui, cara, vale super a pena. É muito interessante, é muito bacana. O Edward Solomon, ele, se eu não me engano, ele é um jornalista, se eu não me engano, que teve, né, depressão e tal, essas coisas, etc. Mas, cara, vale super a pena entender sobre esse assunto. E esse livro aqui, como eu disse, se você tiver energia e disposição, vale super para você ler. Super, super mesmo. E eu digo para vocês vão estar ganhando muito tempo conhecendo mais sobre a depressão e o que causa ela, parte também de fármacos, como a indústria farmacêutica ela se comporta perante a isso. Então, ó, vale super a pena ler O Demônio da Meia-Noite, Uma Anatomia da Depressão. E esse é o segundo livro do top 10 dos meus livros de 2024. Agora, finalmente, depois de mais de 25 minutos aí de vídeo, eu só
né, dizendo para vocês os livros, etc, barará, bereré, bereré. E aí vem o livro número 1 que eu li esse ano, que foi o melhor livro do ano. No caso, 2022, o número 1 foi O Processo, do Kafka, que me surpreendeu muito. 2023 foi do Rand Post. Qual é o nome do livro? A Lição Final. Tá aqui, eu li. Eu tô vendo aqui para tirar uma colinha para vocês. E o número 1, cara, esse livro aqui eu já queria também ler há algum tempo, óbvio, mas muito disso que estou falando aqui e tal, etc. Mas esse livro aqui me tocou muito, de um brasileiro gaúcho. Cara, incrível esse livro aqui, sem palavras, sem igual. Olhai os Livros do Campo, do Érico Veríssimo, um clássico da literatura brasileira, um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Cara, é bizarro esse livro aqui. Ele fala muito sobre muito mais sobre o lado humano de ser, como os romances eles têm retratado, mas esse aqui do Érico Veríssimo foi com tanta maestria e tão profundo na alma da pessoa, do personagem. Cara, é louco, é bizarro, só você lendo para poder entender, porque eu não vou conseguir te explicar de uma maneira muito sucinta. O que eu posso dizer é que é de uma maestria incrível, sem igual, enfim, todos os adjetivos que você puder colocar, de superlativo, de coisas boas, esse livro é. Então, esse foi o melhor livro que eu li esse ano, do Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo. Então vale super a pena, leia, pelo menos uma vez na vida, leia, porque é de muita valia, é muito interessante e vale super a pena, porque ele toca muito profundamente na alma, não só do personagem, mas da gente que também está lendo de uma maneira muito aprofundada, muito atenta, até os detalhes que tem no próprio romance, beleza? Pronto, é isso. O vídeo tão esperado aqui no meu canal, né, que é os top 10, né? Enfim, tá aqui todos os top 10 aqui pra vocês. E se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, pra eu saber quem é você. Se você gostou, não gostou, incluiria algum livro ou tiraria. Deixa seu comentário aqui embaixo pra gente poder dialogar um pouco mais sobre isso. E clique no botão de se inscrever, clica na sineta que vai ter muito mais vídeos aí durante 2025. Tudo bem? Então é isso. Até o próximo vídeo.